Olá, que a paz do Senhor encontre o seu coração neste novo dia. Que bom a gente poder se encontrar de novo para mergulhar na palavra, né? Vamos juntos com o coração aberto ouvir o que Deus quer falar com a gente hoje. Sabe, às vezes a vida coloca a gente diante de um obstáculo que é tão, mas tão grande que parece que não tem saída. É um verdadeiro mar vermelho, pessoal. A gente olha para trás, vê o perigo vindo, olha para frente e só vê o impossível. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. E sobre como a solução de Deus, ela é quase nunca o que a gente está esperando. Vamos começar com uma oração. Pai, nesse momento a gente te pede, aquieta nossa alma, abre os nossos olhos e os nossos ouvidos para a tua palavra. Que o teu Espírito Santo fale com a gente agora. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos lá. As leituras de hoje nos contam duas histórias incríveis. À primeira vista, elas parecem não ter nada a ver uma com a outra, sabe? Mas juntas, elas revelam o coração de Deus de um jeito espetacular. Uma fala sobre um poder que livra, e a outra sobre uma graça que desafia toda a nossa lógica. A primeira cena é pura tensão. Tenta imaginar isso. O povo de Israel, que acabou de ser liberto, de repente se vê num beco sem saída, completamente encurralado. De um lado, o exército mais poderoso do mundo vindo para aniquilar todo mundo. Do outro, mar imenso, impossível de atravessar. O medo, o pânico, aquela sensação de foi um erro ter saído do Egito, isso tudo devia estar gritando dentro deles. E é bem no meio desse caos, desse desespero todo, que Deus dá uma ordem que vai contra todo e qualquer instinto de sobrevivência. Ele não fala lutem, nem corram, ele diz parem, aquietem-se, acalmem o coração e apenas observem o que eu vou fazer. É um contraste impressionante entre o pânico humano e a paz soberana de Deus. E o que acontece em seguida é simplesmente de tirar o fôlego. Deus não manda um raio e destrói o exército. Ele não teletransporta o povo, não. Ele faz algo completamente novo. Ele abre um caminho onde não havia caminho. Ele transforma o maior obstáculo na rota de fuga. O mar, que era a barreira da morte, vira o corredor da vida. O livramento foi tão surreal que, do outro lado, lá em Êxodo 15, o povo simplesmente explode num cântico de gratidão, de adoração. Agora respira fundo, porque a gente vai para a segunda história, contada pelo próprio Jesus, lá em Mateus 20. A cena muda totalmente. A gente sai do drama do deserto e entra na calmaria de uma vinha. Um proprietário sai bem cedinho e contrata um grupo. Depois ele sai de novo, em outras horas, e vai contratando mais gente. Inclusive um grupo que só vai trabalhar a última horinha do dia. E é aqui que a coisa fica interessante. Na hora do pagamento, o dono começa a pagar todo mundo, começando pelos últimos. E ele paga a todos exatamente o mesmo valor. Imagina a cena. Aqueles que ralaram o dia inteiro ficam indignados. Pela nossa lógica, é totalmente injusto, né? Eles se sentem traídos, porque eles estão operando na lógica do eu mereço. Já os que trabalharam só uma horinha, recebem o dia inteiro de salário e ficam, uau, maravilhados. Eles estão operando na lógica da graça. Aí Jesus fecha a parábola com essa frase que vira o nosso mundo de cabeça para baixo. No reino de Deus, a moeda corrente não é o merecimento, é a graça. Não é sobre o quanto a gente trabalhou, mas sobre a generosidade de quem nos chamou. Pensa bem, Israel não mereceu a abertura do mar, mas recebeu o livramento pela graça. Os trabalhadores da última hora não mereceram o salário completo, mas receberam pela bondade do dono. Certo. Então, como é que a gente pega essas duas histórias tão poderosas e traz para a nossa vida, hoje? O que Deus quer ensinar para a gente com um mar que se abre e uma vinha com um dono tão generoso? Espiritualmente, a lição é essa. Confie que Deus pode, sim, abrir um caminho onde não parece ter nenhum. Emocionalmente, é um convite para a gente entregar nossa ansiedade, aquietar a alma, mesmo diante do nosso mar vermelho. Nos nossos relacionamentos, o chamado é para parar de se comparar, sabe? De ficar medindo quem merece mais ou menos e simplesmente celebrar a graça na vida das pessoas. No nosso serviço a Deus, é para a gente servir por amor e não esperando uma recompensa maior que a do outro. E, finalmente, na nossa vida financeira, é a chance de entender que tudo, absolutamente tudo que a gente tem é um presente da graça de Deus, não um salário que a gente conquistou por mérito. Agora, vamos pegar todo esse entendimento e transformar numa conversa com o Pai. Vamos selar essa verdade no nosso espírito, juntos. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque Tu és o Deus que abre caminhos onde não existe nenhum. Pai, perdoa a gente por todas as vezes que tentamos medir a Tua graça infinita com a nossa régua tão pequena do merecimento. Nos ensina, por favor, a confiar e a descansar em Ti, no Teu poder, na Tua bondade. Amém. Agora, vamos declarar isso com fé. Se puder, em voz alta.
O Deus que abriu o Mar Vermelho vive em mim. A sua graça é o meu sustento e a minha força. Eu não dependo do meu merecimento, mas eu dependo da sua bondade. E para a gente terminar, eu queria deixar uma palavra bem pessoal, de amigo mesmo, sabe? Algo para guardar no coração hoje. Talvez seja a hora de parar de olhar para o tamanho das ondas que estão na sua frente. De parar de olhar para o relógio comparando a sua jornada com a de todo mundo. O mesmíssimo Deus que te salvou de um jeito espetacular no passado é aquele que te sustenta a cada hora do dia. A graça dele não é para a gente medir ou tentar entender, é para a gente receber, simplesmente receber com um coração grato e humilde. E para que tudo isso não fique só no campo das ideias, vamos colocar a nossa fé em movimento. Um passo prático, para hoje. O desafio é este: identifique uma área da sua vida. Pode ser no trabalho, na família, nas finanças. Uma área onde você percebe que tem agido pela lógica do merecimento e não pela graça. Onde você tem se comparado. Hoje, o convite é para você entregar essa área para Deus em oração e tomar a decisão de confiar na bondade dele e não no seu próprio desempenho. E eu encerro com essa pergunta para que ela ecoe no seu coração ao longo do dia. Qual é o mar vermelho que você precisa atravessar hoje, confiando totalmente na graça de Deus e não no seu próprio merecimento? Que Deus nos abençoe.